O propósito da vida. Isso nos leva a um dos maiores assuntos do mundo. Com que propósito nascemos? Não é possível que chegamos a esta experiência apenas com o propósito de ganhar a vida, fazendo trabalho doméstico, contabilidade ou qualquer que seja a nossa sorte na vida. Tudo pelo privilégio, enfim, de nos deitar para morrer. Fazer apenas essas coisas significa que ainda não encontramos nosso destino. No momento, entretanto, em que você identifica a Deus, a consciência infinita, como sua consciência individual, você rompe com seu ambiente, independente de quão limitado possa parecer. E então vem o impulso. Devo descobrir qual o meu propósito na Terra. Existe um propósito elevado aqui para todos nós. Não está escrito em vossa lei, sois deuses? O mestre sempre tentava elevar dessa falsa sensação de individualidade para sua verdadeira identidade, Deus, que você é. Jesus estava dizendo ao seu povo para ser exatamente o que ele era. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6,40. Se você pode realmente ver ou sentir Deus trabalhando através de alguém, então você deve reconhecer que o que é verdade sobre ele deve ser verdade para você, porque a experiência dele era como a sua, até que o Espírito o tocasse. O propósito da verdade espiritual é elevar você a uma compreensão de sua verdadeira identidade. Se você pode acreditar que testemunhou um traço de consciência espiritual, Deus, emanando de qualquer instrutor espiritual, então você acredita que o Filho está nele, e no minuto em que você acredita que o Filho está nele, você mesmo é salvo. Você é elevado para que você saiba a verdade sobre ele, a qual é verdade sobre sua própria identidade. Caso contrário, isso não seria verdade de modo algum. Deus não faz acepção de pessoas. Olhe para trás na história de todos os líderes espirituais e você descobrirá que algo aconteceu em suas mentes domésticas ou cotidianas de trabalho, algo que os despertou para o fato do Cristo como seu próprio ser, o fato de seu próprio ser como Filho. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Que a compreensão do Filho interior levante o seu próprio ser até aquele ponto em que você pode concordar que qualquer coisa que já tenha sido verdadeira sobre os líderes espirituais do passado é a verdade sobre você, porque é o mesmo eu aparecendo como você e como eu. Os judeus então resmungaram contra ele, porque ele disse: Eu sou o pão que desceu do céu. Como os seres humanos odeiam ouvir isso? Como isso os antagoniza? Ouvir alguém dizer: Eu tenho algo de Deus em mim, eu sou a própria presença de Deus. Eles se ressentem disso porque sentem que alguém está se colocando como maior ou separado do resto deles, sem entenderem que ele está apenas estabelecendo um princípio para que todos o adotem. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. João 6, 41 a 45. Você vê isso? Jesus eleva e glorifica o Cristo nele, mas então ele se vira e diz: E todos serão ensinados por Deus. Mais uma vez, ele está minimizando a condição humana. O propósito de nosso estudo é que Deus possa revelar-se como nossa consciência individual. Eu sou a palavra que se torna carne. O começo da sabedoria é quando nós tiramos nossa atenção do mundo exterior, do mundo do efeito ou da aparência, e começamos a perceber que o poder não está nele, mas em mim,
no eu. Todo o poder é dado a mim. Eu tenho domínio sobre tudo o que aparece no mundo do efeito. Em vez de ministrarmos tratamentos, vamos ver se não podemos sorrir, pelo menos interiormente, não abertamente para não ofendermos ou parecer que minimizamos o sofrimento de alguém, mas sim sorrir interiormente, no sentido de, sim, mas eu sei que não há poder na aparência. O poder está em mim, na consciência individual, seja o indivíduo este ou aquele. Deus, a consciência de qualquer indivíduo, é o poder. Eu não mais odeio, temo ou amo o que aparece do lado de fora, ou o que o homem mortal ou o efeito mortal podem fazer comigo. Pare de dar poder a números, a pães e peixes, porque eles não têm poder. Eu sou o poder. Deus, a consciência divina, aparece como o meu suprimento espiritual infinito, como o meu corpo espiritual infinito. A importância do estado de consciência do praticante. Quando você se volta para um praticante por ajuda, o que você acha que é isso que atende à sua necessidade? Você tem alguma ideia de por quê, como ou através de qual processo você espera a cura? É uma fé cega, uma confiança no praticante ou uma confiança em Deus? Ou você reconhece que a cura é feita pela consciência do praticante? Quando você pede ajuda a um praticante, essa ajuda chega porque o praticante chegou a esse estado de consciência em que o mal ou o erro, de qualquer nome ou natureza, perdeu seu poder. Se você pedir ajuda a alguém que acredita que uma dor é algo para se ter medo, ou que o erro é algo para odiar ou temer, você não terá cura. Mas quando você pede ajuda de um praticante que não tem medo de germes, infecção ou contágio, que sabe que germes, infecção ou contágio não existem como poder, mas apenas como efeitos, você terá uma cura. É o estado de consciência do praticante que cura. Alguém pode perguntar, onde está Deus em tudo isso? Na consciência, claro. É onde Deus está. Deus é aquela consciência que realmente sabe que não há nada oposto a ela. Deus é esse estado de consciência dos praticantes que não teme, odeia nem ama erros de qualquer forma. Então, e só então, o praticante é capaz de curar. O praticante que tem medo de doença, sente-se repugnado com essa ou aquela forma de pecado, ou critica e condena o alcoólatra ou o sensualista, não está evidenciando um estado de consciência de cura. O estado de consciência do praticante é agente de cura apenas na proporção em que seu estado de consciência perdeu seu medo, ódio ou amor ao erro, seja qual for seu nome e natureza. Se temermos uma certa condição e acreditarmos que ela tem poder de matar, não poderemos curar. E vamos entender agora que não há Deus sentado esperando para aceitar o trabalho por nós. Deus é consciência divina infinita, na qual não há pecado, doença ou morte. Esse é o estado de consciência do praticante, na medida em que essa verdade é reconhecida. Ninguém chegou a superar totalmente a crença de que há poder e presença na matéria, embora Jesus tenha conseguido mais do que todos os outros. Há outra coisa a ser considerada neste momento. Você pode se perguntar por que é que você pode ir a um praticante um dia e ter uma cura instantânea, e então numa próxima vez você pode ter que voltar 4 ou 5 vezes antes da cura aparecer. Isso é porque o praticante, desse momento particular da cura instantânea, está em tão elevado estado de consciência que ele não está mantendo nem ódio, nem medo, nem amor pela aparência exterior. Já no período de ajuda seguinte, as sugestões mesméricas do mundo, chegando até ele através de manchetes de rádio, jornais, ou por causa de problemas familiares, pode tê-lo arrastado para um nível mais baixo de estado de consciência. O sistema econômico sob o qual estamos vivendo hoje não é o mesmo que era no tempo de Jesus. Então, foi possível para Jesus pegar seu manto branco e subir ao topo da montanha por 40 dias e depois voltar e curar as multidões. Se pudéssemos fazer isso hoje, nós também poderíamos curar as multidões. Mas o praticante médio não pode fazer isso. De fato, os pacientes, eles mesmos, são parcialmente responsáveis por esse estado de coisas. Eles tendem a se ressentir quando o praticante não está disponível quando eles querem. Eles querem ser capazes de encontrá-lo 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e, portanto, em certa medida, ajudam a bloquear curas instantâneas.
Eles não permitem que o praticante permaneça no auge da consciência necessária para trazê-la. Um praticante faria um trabalho muito melhor se pudesse ir embora em intervalos frequentes por 2 ou 3 dias de cada vez. Não há mistério ou milagre sobre a cura. A cura é o resultado direto da consciência daquele a quem você se dirige. Quando você procura ajuda, você procura a consciência do praticante. Se os praticantes estivessem sempre em estado de consciência do Deus infinito, então toda vez que você procurasse ajuda, você teria uma cura instantânea. É porque não conseguimos esse estado de consciência e não o mantemos que as curas não acontecem. Você vai curar em proporção à sua consciência desta verdade. Deus, não a sua mente humana pensante, é a sua consciência divina. Quando você é chamado a prestar ajuda, volte-se instantaneamente, sem hesitação, à sua mais alta compreensão, sabendo que a ajuda chega de acordo com o grau de sua percepção de Deus como sua consciência individual. Uma consciência que nada sabe sobre o erro em qualquer forma e, portanto, não odeia, nem teme e nem ama. Na medida em que você estuda e medita, a verdade, Deus, revela-se como sua consciência espiritual. Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Minha paz, a paz de Cristo. Mais curas foram trazidas através do silêncio absoluto do que através de todos os argumentos que os metafísicos inventaram em toda a história do mundo. Quando você é chamado a prestar ajuda, sente-se e fique em paz. Não se ligue a pensamentos, apenas sente-se e espere. Espere, seja paciente e espere a paz do Cristo descer sobre você. Nesse momento de paz, sem uma palavra, você testemunhará a cura. O único valor que um tratamento tem é nos elevar a um ponto ou lugar na consciência onde estamos prontos para a consciência espiritual se manifestar. Estamos agora em uma posição diferente daquela em que nos encontrávamos quando estávamos trabalhando com tratamentos. Nós chegamos a um nível da consciência onde estamos prontos para o próximo degrau mais alto. Mesmo se argumentos mentais, afirmações e negações forem necessários para nós nos primeiros dias do nosso trabalho, agora podemos descartar essas formas. Aprenda a sentar-se e relaxar. Se o caso é pecado, doença, morte ou desemprego, se é ou não é sério, sente-se e relaxe. Não tente manipular o caso, não tente trabalhar nele, não tente tratá-lo. Sente-se e, em silêncio, crie uma espécie de vazio para Deus, para o Cristo atuar. Sente-se e renuncie ao pensamento de que a mente humana é curadora. Cristo é o curador. A essência de todo o trabalho que estamos fazendo é esta. Deus é. Deus é. Então, deixe Deus trabalhar em nós e através de nós para o seu próprio fim e como sua própria criação. Em vez de continuar a usar as palavras Deus, 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 permita que a percepção real de Deus faça o trabalho, visto que Deus é. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O mundo pode nos dar um certo tipo de paz, pode nos dar uma ausência de barulho, um lugar quieto de algum país ou uma viagem pelo oceano. Essa é a paz que o mundo pode dar. As pessoas viajam para lugares distantes, mas viajam consigo e voltam para casa com elas mesmas. Não podemos, nenhum de nós, fugir de nós mesmos. Se tivermos um problema, nós o levaremos conosco onde quer que formos. Temos que parar com todos esses esforços fúteis. A mente humana não é o Cristo. Por muitos anos, esforços mentais foram tentados. As palavras da Bíblia são: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos. Qual o proveito, então, de todo esse pensamento que produzimos? A verdade é que a mente humana não participa de nenhuma cura. O único fator no trabalho de cura espiritual é o
Cristo. Cura espiritual significa que a cura vem da consciência de Cristo, percebida e realizada por alguém, em vez de argumentos mentais ou meios externos, como medicina ou cirurgia. Minha paz eu vos dou. Naquela paz que ultrapassa todo entendimento, na quietude, no silêncio, a paz de Deus, o poder de Deus, se manifesta e faz as obras. Em nosso trabalho, muitas pessoas parecem vir querendo apenas pães e peixes, em vez de procurar Deus Ele mesmo. Com isso, não precisamos nos preocupar. Nós não devemos nos preocupar com o que eles parecem querer. Nós apenas cantamos a nossa música. Aqueles que podem recebê-la o farão. Outros podem não estar prontos. Você descobrirá que mais curas ocorrem através de um sorriso, através de um simples reconhecimento da presença de Deus, do que jamais acontecerá através de qualquer esforço mental. E elas serão as curas mais puras, mais doces e mais duradouras, porque elas serão a descida do Espírito Santo, do próprio Cristo entrando na consciência e dissipando os erros do sentido. Paz, um estado de não resistência ao erro. O que é realmente necessário para andar sobre as águas, para dissipar a tempestade? É algum argumento mental, negação ou afirmação? Tudo o que Jesus disse para a tempestade foi: paz, aquieta-te. E isso foi tudo. Apenas paz, fique quieto. Todos os que fizeram trabalhos de cura sabem que a cura ocorreu quando a sensação de paz, a realização do Cristo, foi experimentada. Ele pode não saber como ou porquê, mas deixe-me dizer-lhe como e por que é assim. É porque o estado de consciência do praticante naquela paz não lutou, não se opôs ou resistiu ao erro ou reivindicação. Essa é a razão para a cura. Isso eu aprendi através de uma experiência real no primeiro ano de minha prática. Um homem que sofria de tuberculose foi levado ao meu consultório por um amigo dele. Quando eu concordei em ajudá-lo, ele mencionou a dificuldade que ele teve em comer alimentos sólidos por conta de inflamação das gengivas e me pediu alguma ajuda para esta condição também. Eu assegurei a ele que o ajudaria com isso também, mas no meu entusiasmo de juventude, esqueci tudo sobre essa dificuldade. No entanto, na manhã seguinte, ele ligou e disse: "O que você fez comigo? Acabei de passar 5 minutos com uma escova de dentes rígida, um tempo maravilhoso, e antes eu nem conseguia mexer nos dentes, com tudo inflamado." Isso me deu algo para pensar. Foi minha primeira experiência com esquecer alguma coisa. Mas minha segunda experiência veio logo depois, quando um telefonema veio pedindo ajuda para uma dor de cabeça severa. O paciente que estava no meu consultório, no momento em que a chamada veio, reconheceu a urgência da chamada e ao mesmo tempo resolveu partir. Antes dela chegar à porta, o telefone tocou novamente e a jovem que estava sofrendo da dor de cabeça relatou que a dor havia desaparecido. Foi uma cura instantânea. Tais coisas não acontecem em uma pessoa neste trabalho sem fazer com que ela questione: como? Ou essas coisas são acidentes, casos isolados que poderiam ter acontecido de qualquer maneira, ou elas revelam um princípio. Como eu estudei e observei de perto qualquer coisa, tudo o que ajudaria a revelar o segredo, aprendi isso. A cura não é provocada pela mente humana. Isso é feito por um estado de consciência imbuído do Cristo. Consciência de Cristo é o entendimento de que a doença não existe como realidade, então não precisa ser combatida. O próprio ato de esquecer mostra que o praticante não leva isso muito a sério. Aquele que está mostrando a luz de Cristo, a luz de cura de Cristo, é aquele que não está fazendo do erro uma realidade, não o está evidenciando, mas em um reconhecimento pacífico do fato de que Deus é a vida do ser individual, silenciosamente percebendo, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Uma pessoa sentada em uma sala em silêncio, em estado de receptividade, pode ter aquele silêncio e aquela paz que ela experimenta sentida e percebida como uma sala inteira, cheia de pessoas. Imagine o que pode acontecer com pequenos grupos espalhados pelo mundo,
todos mantendo este grande poder de silêncio. Se a sua consciência está imbuída de silêncio, de paz, então ela está imbuída de poder. A cura ocorre através da consciência do praticante. O estado de sua consciência determina a cura daqueles que vêm até você. Não que o poder de cura seja seu, como pessoa. O poder de cura é a presença de Deus, o Espírito de Deus, aparecendo como consciência individual. Você não tem esse poder de cura, a menos que tenha uma consciência que seja uma unidade com o amor divino, uma consciência que esteja em harmonia com a paz que ultrapassa todo entendimento. Quando você sai para o mundo dos negócios, se você realmente quer ser bem-sucedido, se você quer vender algo, comprar algo ou levar à consumação qualquer tipo de transação comercial, faça o que você faz com a cura. Esteja em paz em sua consciência. Não saia com uma consciência temerosa ou duvidosa, ou com uma consciência impaciente. Senão, você vai transmitir esse estado de sua consciência para aquele com quem você faz negócios, e ele também vai sentir isso. Vá com esse silêncio em seu coração, vá em estado de paz. Se necessário, antes de fazer seu contato para os negócios, saia para algum lugar por 1 minuto ou 2. Sente-se e tenha aquela sensação de paz antes de começar. Então veja o que essa sensação de paz fará. Veja o que já fez. O estado de paz em sua consciência é um estado de receptividade.